Olá, estamos começando mais um podcast Woodflow, podcast que traz informações sobre o mercado da madeira, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre madeira tropical, tudo que está acontecendo nesse mercado, como que foi afetado aí os Estados Unidos, EUDR. Fique com a gente aí que você vai escutar muito sobre os produtos que o Brasil tem exportado de madeira tropical e vamos falar também um pouco sobre o mercado em geral, né? Você que acompanha a gente sabe que a gente sempre traz os números, então fique com a gente até o final para acompanhar tudo que está acontecendo. Antes de começar, queria dar um recado aí para você que está exportando para a Europa. Você já está com o teu processo de ODR definido? A gente já tem um sistema lá, woodflowexporter.com. Entre lá no nosso site, aprenda como cadastrar toda a tua cadeia de madeira de exportação na forma que a União Europeia vai aceitar o teu produto sem complicações. Acesse lá woodflowexporter.com e fique preparado aí para toda essa documentação que a União Europeia está exigindo. Recado dado, vamos começar aqui com as apresentações. Ele que na verdade já dispensa apresentações, meu parceiro aqui, Marcelo Vistec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Bem-vindo novamente, obrigado por estar aqui, Marcelo. Olá, tudo bem, Gustavo? Eu que agradeço novamente. É uma satisfação estar participando aqui desse podcast e hoje temos a grata satisfação de estendermos aí as nossas conversas para o setor mais de madeira tropical. Satisfação. Obrigado. E ele que vai trazer informações aí do mercado de madeira tropical, ele é o diretor da Laminorte, uma empresa que está há 46 anos exportando madeira tropical. Romualdo Rimza Neto, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, mano. Obrigado, Gustavo, obrigado pelo convite. Já conheço o Gustavo há muitos anos aí, excelente profissional, e para mim é um prazer poder estar aqui, poder falar sobre madeira tropical, serrado, laminado, falar sobre esse produto que a gente faz com tanto amor, que eu dediquei a minha vida inteira a fazer isso. Então vamos lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Legal, vamos lá. E antes de entrar então nesse assunto da madeira tropical, Marcelo, traz para nós aí os números até novembro, o que o Brasil exportou, já tem um bom recorte aí pós-tarifaço nos principais produtos, né? O que você pode contar para a gente aí das estatísticas? Bem, vamos aos números, eu acho que vai ser projetado aí, mas nós temos uma situação já passado 4 meses do tarifaço, apresentaremos aí na sequência, mas vamos primeiro olhar como que nós estamos em relação a 2024. 2024 aí as colunas em azul para cada produto e laranja os 11 meses iguais desse ano. Nós temos para os dois carros-chefe em termos de volume e valor exportado, do Brasil, Cerrado de Pinos e Compensado de Pinos, nós temos uma situação ligeiramente acima de 2024 para Cerrado de Pinos, com 2,6 milhões de metros cúbicos exportados, e o compensado com 2 milhões e 200, menos 3%, uma retração aí, isso somando os 11 meses. Só que nós temos aí uma mudança estrutural, como a gente logo vai ver, com relação às tarifas impostas aí no meio do ano. Para outros produtos, não menos importante, em volume menor, mas quando olharmos os valores, eles quase que se equiparam devido ao valor agregado a cerrado e compensado. Móveis, molduras, portas, pisos e compensado de eucaliptos, ainda produtos não tropicais, exceto parte de móveis, parte de portas ou partes de pisos, principalmente, que entram componentes, né, de madeiras tropicais. Nós tivemos uma retração muito grande, principalmente moldura e portas e pisos,
são os produtos expostos, né, aos Estados Unidos, muito grande o percentual de exposição, mas nós tivemos aí um crescimento inesperado até um certo ponto do compensado de eucaliptos. Não é um grande volume, mas ele praticamente dobrou nesses 11 primeiros meses, né, com 90% de aumento, em parte para substituição ou destinação à União Europeia, mas também aos Estados Unidos. Agora, quando falamos dos produtos, principais produtos agregados, né, para o tropical, nós temos o cerrado tropical, que desponta muito em volume, da ordem de móveis e muito mais do que molduras, portas e pisos, lâminas tropicais, bastante relevante, e compensado tropical. Para um ano, né, com muita turbulência, nós temos um desempenho, performance muito favorável, principalmente ao cerrado tropical e a manutenção, né, a estabilidade para as lâminas e para o compensado tropical. Isso em volume. Quando olhamos em valor, muda um pouco o percentual no próximo slide, em que nós temos novamente aí uma queda, principalmente para moldura de pinos e portas de pinos, menos 32%, menos 22% em valores, né? Pisos, mais de 40% de queda, né? Compensado de eucaliptos muito bem, né? Um desempenho muito favorável aí, foi o lado bom do ano. E lâminas tropicais com cerrado tropical despontando, né, entre 10% a 15%. Pequena retração, principalmente em valor do compensado tropical. O recado é que, passados aí 11 meses do ano, quase fechando o ano, nós temos para esses 10 principais produtos, né, um agregado em 2024, chegou a 2,74 bilhões de dólares exportados nesse período. Nós acumulamos aí até agora novembro 2,5. Então teve uns 250 milhões de dólares a menos na soma desses produtos, alguns compensando, né, o desempenho muito fraco de outros. Isso dá quase 9% de retração. Vamos ter que aguardar dezembro aí para fazer o balanço do ano, mas não deve mudar muito esse cenário. A gente viu que a moldura, a porta e o piso de madeira que depois do tarifaço realmente não se recuperaram, né? Os outros até deram uma balançada ali, o próprio compensado também está abaixo, compensado de pinos, também em virtude aí da Europa, do antidumping, mas compensou um pouco o aumento do compensado de eucaliptos e quase fica muito parecido com o ano passado. Mas os produtos que realmente foram afetados pelo tarifaço e que só tinham Estados Unidos, esses não tiveram uma recuperação. É bastante preocupante porque mostra que não tem outro mercado, né? Não tem outro mercado. Se fala de moldura, 98% destino Estados Unidos, portas e pisos na faixa de quase 90%. Então, é uma exposição muito grande e isso é parte do que a gente já vem falando, das lições aprendidas aí do ano, dessa dependência muito grande em apenas um mercado, né? E a madeira tropical, né? Acabou ficando de fora ali do tarifaço, a cerrado tropical, segue muito bem, segue muito forte, né? O cerrado tropical, né, o compensado tropical tem uma exposição muito grande, 65% aos Estados Unidos. Isso até talvez explique um pouco dessa pequena queda, mas o cerrado tropical ele praticamente não vai aos Estados Unidos, apenas 16%. Então ele não foi tão afetado por essa tarifa, né? Você tem informação aí pra gente só dessa parte do tropical, né? Sim, eu acho que na sequência a gente já dá um foco específico nos principais produtos tropicais, né? Isso aí é o mês a mês. Nitidamente o cerrado tropical esteve todos os meses acima praticamente do igual período do ano passado, né? Isso demonstra aí os 16%, né, de desempenho nesse ano até o momento, em relação ao ano passado. Lâminas idem, ou esteve igual ou acima, 11%.
Trouxemos aqui apenas o Cerrado do Iteca, porque não é um produto brasileiro tropical, mas produzido aí nos trópicos, só para olharmos também a escala. Quando a gente fala em madeira de teca, nós estamos falando de quanto? Ele é muito pouco, né? 4, 5 vezes, 5 vezes menor do que um cerrado, 6 vezes, lâmina quase idem. Ele se compara ali um pouco maior ao compensado tropical. Esse sim, exposto um pouco mais aos Estados Unidos, 2/3 dos embarques brasileiros vão aos Estados Unidos, e ele demonstrou aí uma certa resiliência de conseguir se manter com apenas 5% de queda até o momento em valor. Muito bom. Então a gente tem aqui também essa informação Eu acho que pós-tarifaço para o tropical aí que mostra isso, né? Que realmente não foi afetado. Ao contrário. correto. Aqui são exportações globais, não é especificamente dos Estados Unidos, mas o efeito, né, o que aconteceu pós julho, né? Nós temos em cor azul a média mensal de embarques de janeiro a julho, e os meses subsequentes, agosto, setembro, outubro e novembro, né, até uma melhoria do Cerrado Tropical em novembro, ou seja, acima da média do início do ano, né, e lâminas tropicais, teve ali acho que uma sazonalidade, uma alteração mensal, não necessariamente associada ao tarifaço, até porque lâminas não estão tão expostas aos Estados Unidos, mas ela teve já uma recuperação aí nesses meses. E compensado tropical, patinando um pouco, né? Ele está estável, mas com um pequeno declínio aí nos últimos meses, né? Essa é a realidade. Certo. Aqui em valor, né, a figura não muda muito, né, Cerrado Tropical crescendo desde julho a agosto, lâminas praticamente idem, uma retração aí em novembro, e compensado tropical em valor ele ganhou maior espaço aí em outubro e novembro, bem acima da média, 84% de valor acima dos primeiros meses do ano. E a exposição nossa do mercado, então, tropical, a madeira serrada, a gente os Estados Unidos representa quantos por cento hoje desse mercado? Bem, o tropical ele é mais relacionado ao compensado, acho que a gente pode ver o próximo slide, em que, comparado com produtos de pinos, eucaliptos e mix, como é o caso de móveis e pisos, aí também tem esse mix que o tropical entra, mas o cerrado tropical, o desempenho dele, olhando a última linha, nós tivemos aí comparado ali o volume, os primeiros 11 meses de 24 e 25, ele cresceu 32%, igual período, né, de 11 meses do ano passado para cá. Praticamente foi o único dos grandes produtos que teve um aumento. Cerrado conseguiu uma estabilidade, está muito estável aí, apesar de todas as oscilações mensais, né, ele esteve bem. Os demais todos despencaram. Mas quando se olha média mensal de janeiro a agosto, o Cerrado Tropical teve uma retração de quase 30%, mas em valor apenas 11%. Podemos ver isso que você comentou no próximo slide, em que tem essa exposição dos principais produtos brasileiros ao mercado aqui somente aos Estados Unidos, né? E nós temos aí todos os produtos de coníferas, né? Molduras, portas, pisos e mesmo compensado de eucaliptos entre 70% a quase 100%. Os dois primeiros, eles são apenas 1/3 destinados aos Estados Unidos, nós estamos falando aí de uma soma em volume de mais de 5 milhões. Então, 1/3 de 5 milhões, nós já temos aí um volume muito expressivo, né? O nosso compensado de pinos vai também muito aos países europeus, e o cerrado é distribuído entre outros países da América do Norte e Ásia. Mas realmente, falando em tropicais, são os destaques em cor laranja. O compensado tropical tem uma exposição de mais de 50%, 56%,
E os demais, Cerrado Tropical, mesmo a Teca, lâminas tropicais, é uma exposição apenas insignificante. Cerrado ainda tem 16%, mas ele vai muito à Europa e Ásia, né? E piso de madeira tem uma alternativa aí, até certo ponto, na Europa. Isso já pensando em eventual diversificação de mercado, apesar de todos os desafios que uma diversificação traz e tem trazido aí para as empresas. Pois é, 16% só exposto, né, da madeira serrada tropical, ficou fora do tarifaço, então não mudou quase nada. Europa Não. e Ásia realmente representam ainda o maior comprador de madeira serrada tropical do Brasil. E é um mercado nosso que ainda tem muito a crescer, né, apesar de ser sempre o principal. E aí a gente vai começar a nossa conversa aqui com o Mano, que vai explicar um pouco pra gente desses 46 anos de Laminorte, mano. Conta um pouco pra gente aí a trajetória, a tua trajetória e a trajetória lá da Laminorte, o que vocês têm produzido. Fala um pouco pra gente aí. A Laminorte começou como uma fábrica e revenda de lâmina faqueada, né? Então até esse nome Laminorte veio porque o foco era produzir as lâminas do norte do Brasil, né, para fazer a venda na exportação e também aqui no mercado interno. E nos primeiros, vamos dizer assim, praticamente 20 anos de vida da empresa, ela se dedicou a esse mercado de faqueado. Sempre foi a paixão do meu pai, que começou a empresa. Até hoje ele brinca que ele só gosta da parte de faqueado, que é onde ele realmente gosta de trabalhar. Mas houve uma modificação na maneira com que a madeira tropical era explorada, né, e como é que ela era vendida. Então, lá nos primórdios da empresa, era muito fácil você comprar somente toras de alta qualidade que serviam para a produção de faqueado. Né? Lembrando aí para o pessoal que está assistindo, que não conhece o funcionamento, para você utilizar uma árvore para a produção de faqueado, ela é o topo de qualidade que sai de uma floresta. Tem que ser árvore reta, não pode ser torcida, não pode ter galho, tem que ser árvores que tenham pouco ou quase nada de mineral, não pode ter a fibra muito revezada, que senão ela não corta. Então existe uma porcentagem pequena, perto de 20%, no máximo 30% de cada espécie que você consegue utilizar para faqueado. Então no começo era possível você ir no pátio das serrarias e comprar essa melhor parte para você levar para sua fábrica e faquear. Depois, com a questão da sustentabilidade, da maneira como a floresta começou a ser explorada, a gente precisava, com uma visão mais de parceria com nossos fornecedores, comprar tudo que a floresta podia fornecer. Então você, caso, por exemplo, de uma sucupira, você não podia mais comprar somente aqueles 20%, 30% das melhores árvores. Você tinha que comprar toda a produção de sucupira daquela floresta. Então a gente foi praticamente obrigado a entrar no ramo de madeira serrada. Então a gente escolhia essa parte para fazer o faqueado e o resto a gente utilizava para a produção de madeira serrada. E assim surgiu a nossa entrada na madeira serrada. Depois, o caminho natural do que acontece, né? Você serra uma madeira, teu cliente quer que ela seja seca em estufa, então a gente começou a fazer estufagem. Depois começamos a plainar, né? Existia um mercado, uma demanda muito grande para decking, então começamos a produzir decking e hoje a gente produz o piso, né? Fazemos o TG4, né? Que é o macho e fêmea nos 4 lados, fazemos forro de madeira, então fazemos uns produtos um pouco mais elaborados, sempre buscando agregar valor no teu produto. Então esse foi o destino da empresa, né? Então uma empresa que tinha na sua origem praticamente só a produção de faqueado, hoje a gente já é maior na produção de madeira sólida, né? Em cerrado, deck, piso, nós somos maiores do que no faqueado, né? Hoje a parte de sólido responde por uns 60% do nosso faturamento. E aí a empresa acabou, nessa sua característica, se dividindo um pouco entre o que acontece lá em Belém e o que acontece aqui em Curitiba. Então em Curitiba nós temos a nossa distribuição de madeira faqueada, onde a gente traz madeira não só da nossa fábrica, mas também fazemos a importação de lâminas, né? Fazemos importação de lâmina americana, africana, algo da Europa, vem para cá.
recomposto, que em geral vem da Itália ou da China também. Isso aí é tudo feito por Curitiba. E aqui em Curitiba a gente também faz a produção das madeiras que não são do norte, né? Então aqui a gente tem hoje a fabricação de pinos, né, de lâmina de pinos, lâmina de eucalipto, lâmina de cinamomo, que é uma espécie reflorestada também que a gente encontra aqui no sul, alguma coisa do Mato Grosso, alguma coisa da Bolívia, vem para cá para ser produzido em Curitiba, e também a distribuição para o mercado nacional dos produtos acabados que a gente está fazendo, né? Então forro invernizado, piso acabado, decking, tampos de mesa, esse tipo de coisa é feito por Curitiba. E Belém ficou com a parte da produção fabril mesmo, né? De serrado, de laminado das espécies nacionais, e uma parte da exportação, né? Principalmente da madeira serrada, a gente faz diretamente pelo porto de Vila do Conde, porque por uma questão logística não faz sentido trazer aqui para o sul. Então a empresa acabou ficando dividida nessas duas áreas, né? Eu fico nesse vai e vem entre Curitiba e Belém, né? Eu moro em Curitiba, e lá em Belém nós temos o Leandro, que é meu tio, né? E é diretor de lá, que cuida da parte comercial e toca lá as 3 fábricas que nós temos lá em Belém hoje, em Ananindeua. É uma história impressionante, né? E essa questão da lâmina faqueada, você falou que é o que teu pai mais gosta, realmente tem histórias incríveis. Eu lembro que vocês hoje no Brasil são os principais produtores e uma referência no mundo, né? Não só questão de qualidade, mas também vocês têm selo FSC e vocês têm clientes no planeta todo, né? Eu lembro que vocês até receberam lá, você me mostrou uma vez, um museu, um auditório chinês lá que fizeram com as lâminas de vocês. Conta um pouco dessa história. Teatro Nacional de Beijing foi feito com madeira nossa, assim. Vocês exportaram para eles construírem. Nós temos, graças a Deus, nós temos no nosso currículo grandes obras, grandes prédios, né? Dubai, Londres, praticamente onde você for no mundo, né? O que aconteceu é que, graças a trabalho, né? Um trabalho, muita dedicação e, claro, um pouco de sorte de poder sempre estar adiantado e antenado com as coisas, a gente acabou virando a referência da lâmina brasileira no mundo, né? Sul-americana, dá para dizer. Então eu acho que hoje dificilmente alguma empresa do mundo que seja consultado por um arquiteto buscando uma madeira tropical, o cara não conheça ou não lembre de perguntar para a gente, né? Então se você tá lá em Dubai, está procurando fazer um projeto com um faieiro, quem que você vai procurar no Brasil, né? A gente vai acabar sendo procurado. A nossa empresa hoje se não me engano, a maior do Brasil em venda de madeira certificada FSC, tanto serrado quanto lâmina. E nós somos o maior do Brasil em venda de lâminas, em exportação de lâmina, produção e exportação de lâminas, né? Então acabamos tendo uma posição de referência, né? Então nós somos a referência como produtor de lâmina brasileira. Curiosamente, na Laminorte, hoje nós temos, entre importadas e nacionais, nós temos 130 espécies diferentes de madeira. Então um arquiteto que queira entrar em contato com alguém que possa realmente dar as respostas ali do que é possível, quais são as madeiras que tem, o que nós estamos produzindo regularmente, ou o que teria que ser feito um pedido especial, acaba vindo batendo na nossa porta. Então isso é uma posição que é um orgulho muito grande para nós. Não deve ser fácil, né? E aí, já entrando um pouco na questão da legislação nossa no Brasil comparado com o resto do mundo, Marcelo, vocês lá que acompanham o planeta todo, 46 anos trabalhando, explorando madeira tropical, não é fácil, né? Como é que funciona essa questão da legislação brasileira comparado com o resto do planeta? A gente tem a mais rigorosa legislação de exploração de madeira tropical, né? Certeza. O Brasil já há várias décadas ele definiu, né, através de IBAMA e regras do CONAMA, a forma de exploração, né, de espécies tropicais, né, nativas, e estamos falando aqui principalmente de manejo florestal na Amazônia, manejo florestal sustentado, em que ele pressupõe um plano de manejo com um período de exploração em que se trabalha em lotes, né, da floresta e o retorno ele é apenas depois desse ciclo, normalmente assim 30 anos. 30 anos explorando um pedaço, parou de explorar ali e vai para outro. Exato, é aquela questão da produção sustentada, né? Uma floresta tropical,
ela tem um crescimento mais lento em relação a espécies de rápido crescimento, né, em regime de monocultivo, e com isso há necessidade desse manejo, né? Obedecendo essa regra, acaba sendo uma área relativamente pequena explorada dentro de uma propriedade, né? Pegando um exemplo, 90 mil hectares, 30 anos, anualmente apenas 3 mil hectares, uma parcela, né? 90 por, vamos dizer, 1,30 avos explorado, 29,30 avos não explorado. E isso acaba dando uma produção relativamente baixa por unidade de área, já que também há um teto na regulamentação, né, do CONAMA quanto ao máximo que se pode explorar num plano de manejo. E apesar de um teto ali, vamos dizer, em torno de uns 30 metros cúbicos possível, o empresário ele vai tirar apenas as espécies que sejam valiosas, cujo custo de exploração, transporte, né, até um desdobro, ele esteja inserido dentro desse valor, né, da espécie. Então, não é incomum ter menos, às vezes até de 20 em alguns por hectare, metros cúbicos por hectare explorados, diante do máximo que poderia. A legislação é bastante já definida, pelo menos sabe-se bem as regras, né, de exploração, e ela não para apenas na exploração. Nós temos aí, né, desde o início dos anos 2000, o advento de DOF e tudo mais, ou cobrado com um rigor maior, em que há uma exigência, né, muito grande sobre o que exatamente está sendo transportado, a origem, né. Com isso, de certa forma, o Brasil tem uma posição de vantagem diante dessas questões ESG, né, dentro das exigências, muitas vezes, de compradores internacionais, né. O próprio Romualdo falou, né, de terem o FSC, ele acho que não é uma garantia tão nítida de um price premium, né, um preço prêmio necessariamente, mas com certeza ele abre mercados, né. Então, fazer certo, fazer o que está sendo feito. Agora, o potencial é enorme, né? Quando se vê a área total, né, brasileira de cerca de 450, e são os grandes números, né, dos biomas com florestas nativas ainda, 450 milhões de hectares. 450 milhões de hectares de madeira. Exato, é quase, vamos dizer, de florestas ainda, né? É claro que nem tudo é madeirável, né? Nós temos aí vários biomas, a Amazônia é o chefe, né, em termos de maior área com extensão territorial dentro desse total, mas nós temos também um potencial de explorar essas áreas, embora acho que não vamos entrar aqui em todos os percalços e problemas que isso precisa, né? A posse da terra, o direito de propriedade nítido é questão fundamental para se fazer um plano de manejo. Isso, né, não estando equacionado, não adianta ter uma floresta, né, com exuberante em que você não tem como protocolar e ter um plano de manejo. Isso é só um exemplo assim dos problemas. Fora daí, localização, logística, né, e, claro, o inventário da própria floresta. Mas já se caminhou bastante, principalmente com concessões aí essas últimas 2 décadas. Hoje estamos falando em concessões do governo, concessões federais da ordem de 1,3 milhão de hectares concessionados, né? Com maiores perspectivas aí até 2027, com algumas áreas novas no PAOF, o que deve adicionar um pouco mais de área. É interessante isso que o Marcelo está falando. No nosso dia a dia da vida, né, conversando com pessoas que não são do ramo madeireiro, várias vezes eu ouço essa pergunta, mas até quando vai ter madeira para vocês trabalharem? Né, porque eu acho que na cabeça dos leigos, assim, a gente está avançando com uma destruição da floresta, e a hora que chegar do outro lado vai acabar a madeira e aquilo vai virar tudo uma pastagem. E é uma opinião completamente enganada, né? Ele citou aqui um exemplo que eu acho excelente, né? Então, o Marcelo já disse aqui, concessões florestais do governo brasileiro ou dos estados, né? Podemos falar do estado do Mato Grosso, Rondônia, Pará e Amazonas, e Amapá também, que tem muita. Eu não sei exatamente o número de hectares, mas são milhões, deve ser, desses 400 milhões, que é o total de florestas, acho que 90% pertence ao estado brasileiro ainda, né?
O resto vem de iniciativa privada. Hoje a nossa empresa trabalha praticamente só com áreas de concessão. Então o que funciona? Como é que funciona, né? O Brasil tem uma gota no oceano que está já em concessão, 1,3 milhão de hectares. Então você imagine que você pega uma área com 90 mil hectares. Né? Você divide num plano de 30 anos, onde cada ano você vai explorar 3 mil hectares. Né? A gente não chega nem perto do teto. Né? Por hectare ali você acaba tirando 3, 4 árvores, que dá uma média de 15 metros cúbicos por hectare. Alguém pode pensar, puxa, mas não é nada, né? Em 1 hectare, a gente fala sempre, né? Puxa, um campo de futebol, né? Não é 100 metros por 100 metros, né? Que 1 hectare, você tirar 15 cúbicos na faixa ali de 3 árvores, 4 árvores às vezes, não é nada. Você entra lá, colhe elas e você vai embora. Mas se você for ver numa área de 3 mil hectares, vezes 15, nós estamos falando de 45 mil metros cúbicos de madeira. São balsas e mais balsas de madeira. Para a gente tocar nossa operação inteira, né, com 3 fábricas, nós precisamos aí por ano, por safra, na faixa de 80 mil metros cúbicos de madeira. Então, uma concessão dessas já seria suficiente. Duas concessões dessas já seriam suficientes para tocar toda essa nosso parque fabril. Né, hoje nós temos perto de 500 funcionários. É uma geração de divisa enorme para o país. Né? Então, o potencial que nós temos é enorme. Né? Nós não temos, né, somente 1 ou 2 fornecedores, nós temos mais, porque, como você falou, é uma questão de mercado. A floresta brasileira é heterogênea, muito mais heterogênea do que a americana ou a europeia. Né? Lá você pega uma floresta, às vezes tem 3, 4 espécies, onde eles vão explorar ali, muito carvalho concentrado. Aqui nós temos, a gente pega o plano de manejo brasileiro, é uma piada, né? A quantidade de madeira diferente que tem, várias espécies não comerciais. Então nós que trabalhamos talvez com nicho de madeira com maior valor agregado, a gente precisa distribuir entre mais fornecedores para conseguir a quantidade certa das espécies que nós trabalhamos. Né? Então, por exemplo, esse ano, essa safra, nós vamos trabalhar muito com jatobá, muito com tauari, muito com a maçaranduba, garapa. Então eu acabo comprando de mais de um fornecedor. E praticamente todos eles hoje concessionários, né, ou federais ou estaduais, e praticamente tudo certificado FSC. Que, como você falou, não é garantia, mas é algo a mais e tem muito cliente que exige. Abre mercado. Abre mercado, né? Abre mercado e é um marketing nosso também. Quer dizer, eu além do controle do ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, do IBAMA e de tudo que já acontece aqui dentro, eu ainda tenho uma empresa suíça que nos atesta, né, internacional, que é o FSC, que atesta as nossas boas práticas florestais, sociais e econômicas, né? Então, esse pensamento de que nós estamos avançando com uma fronteira de destruição é um pensamento totalmente enganado. Não existe. Na verdade, a melhor forma de preservar é justamente explorando a floresta dessa forma, né? Você falou com um campo de futebol, pra gente imaginar uma área aqui para o leigo, né? Um campo de futebol, vocês tiram quantas árvores dali? A média é 3 ou 4. De cada campo de uma muito área pouco, né? é 3, ou seja, praticamente não mexe na floresta. Muito pouco. E você entra, até você não deve passar muitas vezes no mesmo lugar com a máquina, né, com o skid, para que não compacte muito o solo. Indica-se que não passe mais até 7 vezes que deve passar no mesmo lugar. Você entra, derruba aquela árvore, você colhe ela e arrasta para a beira de uma estrada, onde ela vai para um pátio central. E você sai de lá. Fica intocável praticamente. Praticamente intocável. Eu vou todo ano lá, né, na exploração. É interessante que no primeiro ano você vê o que aconteceu. Você vê que a árvore caiu aqui, dá para ver o topo dela. No segundo ano já deu uma fechada, você já não consegue reconhecer, mas você ainda acha. Eu desafio qualquer um para voltar lá em 5 anos depois da extração e achar onde é que foi tirado. Sim. Porque as árvores menores que não foram derrubadas, elas crescem com mais vigor, né? Porque elas recebem a luz direta do sol, e aquela parte que você abriu ali na queda dela e no arrasto, ela se fecha rapidamente. Então você com 5 anos não reconhece. Inclusive, como você disse, é muito conservador você voltar 30 anos depois. Você poderia voltar 10 anos depois ali sem nenhum problema. Mas a estrutura que o governo brasileiro faz, e com razão, opta por um conservadorismo maior, né? Para que você tenha o mínimo possível de impacto. E lembrando, né, em 90 mil hectares, você vai estar trabalhando só em 3. Então, os outros 97 mil hectares não vai estar acontecendo nada. É floresta pura, intocada. Os animais vão estar lá vivendo, não vai ter barulho de máquina, não vai estar acontecendo nada. Então é um jeito muito pouco agressivo de você trabalhar essa floresta. Então naquele campo de futebol, você tira 3 árvores, 4 árvores e volta só daqui a 30 anos.
E- Alguns fazem uma propaganda assim que falam, Não, né? e- Nós colhemos 3 árvores por hectare a cada 30 anos. Né? Então é uma visão, né, de quão pequeno é esse impacto. Não tem nada a ver com a destruição de uma floresta e virar uma pastagem ou Não, eu uma acho área de que agricultura. São duas coisas diferentes. 2 pontos aí são importantes. Um, que nós estamos falando com organismos biológicos, árvores, e eles dependem de luz e espaço para crescer. Ou seja, essa pequena intervenção, ela na verdade é benéfica à floresta, porque para uma floresta que já está clímax, ela não está muito mais adicionando Ela produz madeira, carbono e tudo mais. Ou seja, essa intervenção abre a oportunidade de que outros indivíduos cresçam e cresçam mais rápido, né? Ele é um estímulo, na verdade, para a produção. Eu acho que esse é um ponto assim fundamental e realmente você pode até, se quiser, fazer uma intervenção, plantando alguma espécie muito boa de uso, né, comercial, que daqui a 30 anos ela estará crescendo, né, na saída. Não é obrigatório, mas é uma alternativa também. Né? Muitas pessoas me perguntam justamente isso, se a gente acaba plantando as árvores que são retiradas lá. Isso aí não é necessário no, Não é no necessário. plano de manejo sustentável. Ele é feito de tal maneira que você não tire as sementeiras, não tire as principais árvores e não tire as que têm uma porcentagem muito pequena. Então, se você chega lá e tem uma porcentagem de 2% de uma determinada espécie, você não pode tirar, para que exista uma força de regeneração natural dessas espécies que foram colhidas ali. Até por isso, então, que você estava falando, que próximas safras vocês vão ter muito jatobá, maçaranduba, porque é isso que está aprovado na concessão. Exatamente. A gente mais ou menos dança conforme a música, né? Você tem que seguir o Você que a não floresta... pode escolher o que quer. A gente, tem a eu concessão. brinco que hoje nós estamos virados mais de costas para o cliente e de frente para a floresta. Né? Eu tenho que dizer para o cliente o que eu tenho aqui, e não ele que tem que me dar a ordem do que eu posso produzir. Acabou havendo uma inversão nisso aí. Né? E mesmo assim as coisas funcionam. Né? As vendas, como você mostrou, as vendas de madeira tropical estão muito, muito bem, graças a Deus. Outro detalhe é que o governo brasileiro e os estados, que principalmente os estados da Amazônia Legal, eles não têm condição de cuidar de tanta área que eles têm. Né? A floresta estadual do Paru tem 1,5 milhão de hectares. Nossa. Então não tem como cuidar daquilo. Então o jeito que o governo conseguiu, né, fazer uma coisa mais em termos de proteção florestal é colocar algumas partes dessa floresta em concessão. Essa é a forma, na verdade, mais inteligente, né? Você deixa quem depende da floresta cuidar dela. Se a floresta estiver lá, abandonada, entre aspas, ela vai estar à mercê de ataque de garimpeiro ilegal, de madeireiro ilegal, daquele ribeirinho que acaba atacando fogo numa área ali que não era necessária para plantar um capim, fazer sua criaçãozinha de gado, fazer a sua roça pequena. E isso aí acaba atacando em muitas frentes uma floresta que era para ficar preservada. Quando você passa umas partes dessa floresta para concessão, os concessionários são responsáveis pelo cuidado dessas áreas. Então você acaba trazendo uma proteção a mais para essas áreas enormes que o governo não tem condição de cuidar sozinho. Não tem efetivo, não tem gente para cuidar de tudo isso aí, né? Se você pega um mapa do Serviço Florestal Brasileiro e abre lá e vê quais são as áreas que pertencem ao governo brasileiro, você vai ver que o estado do Amazonas inteiro, uma boa parte do estado do Pará pertence ao governo. Entre terras indígenas e áreas estatais, um volume gigantesco. Né? O Então, Amapá, quase 70% do Amapá. Amapá inteiro, são a Amazônia inteira. públicas. É impressionante, né? É impressionante. Então precisa ser inventada uma forma de se cuidar dessas áreas. E a concessão parece que é o caminho certo, né? Porque se deixar as indústrias que realmente só vão colher as árvores maduras e cuidar disso, você está gerando, né, como você falou, 500 funcionários vocês têm lá. Sim. Na região. Você gera emprego. Eu estou falando só na nossa fábrica, né? Se você for pegar todas as extrações que não são empregos diretos nossos, é muito mais gente, né? E você está dando emprego para pessoas que não teriam muito outras formas de ganhar dinheiro que não fosse tirando a floresta. Essa é a maior... Esse cara nem estaria lá na floresta, provavelmente. Provavelmente não. Provavelmente não. É aquilo que a gente fala, que é a parceria, né? Entre os órgãos ambientais e o empresariado. Sim. Né? Nossa ministra do Meio Ambiente é uma grande apoiadora. A primeira concessão foi quando ela era ministra da outra vez, no governo. Então é uma grande apoiadora da ideia do manejo sustentável. Então você tem essa visão às vezes errônea, né, que o pessoal que são os ecologistas mais
eu não vou chamar de radicais, mas aqueles mais aguerridos, né, com a preservação florestal, eles não são contra o madeireiro. Pelo contrário, eles entendem que o madeireiro é o protetor da floresta em pé. Exatamente. Para isso, o governo brasileiro criou uma instituição que se dedica exclusivamente a essa parte mais de negócios, né, que é o Serviço Florestal Brasileiro. Né, isso falando na esfera federal. Então, qualquer contrato de concessão madeireira, ele é gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro. Só que dentro de áreas, né, que são as unidades de conservação, pertence ao ICMBio, mas, claro, sob uma fiscalização e as questões documentais, transporte, pelo IBAMA. Né? Mas existe um agente gestor dos contratos e, via de regra, eles estão interessados que essa parceria também dê certo. Né? Deve ser um caminho de duas mãos. Exato. Agora, no caso estadual, existem também os órgãos que nem o IDEFLOR, que trabalham no Pará. IDEFLOR, exato. E o Pará, na verdade, avançou muito, né? As concessões que eles têm uma gestão própria, né? Daí não é em nível federal, mas continua, né? Claro, com IBAMA, com documentação, sendo trabalhado mesmo em nível estadual. E é importante ressaltar que esse modelo de manejo, ele é para qualquer área, né, no Brasil, quer seja público ou privada. Nós estamos falando aqui, né, das concessões em áreas públicas, né? Uma grande vantagem com essa parceria é a questão da terra, né, em que você não precisa, né, ter um capital imobilizado em terra em uma vasta extensão territorial. Muitas empresas, né, historicamente, até pelos laços, né, tradicionais com o setor madeireiro, já detêm isso e elas mesmas exploram as suas áreas, mas seguindo exatamente os mesmos preceitos aí do Código do Produtor. A legislação é a mesma, tanto para áreas privadas quanto federais. Manejar floresta nativa no Brasil e produzir madeira tropical, né, nativa, ela tem que obedecer essa regra que foi falado. Evidentemente, pode existir ainda alguma ilegalidade, muito mais reduzida. Nós vemos nos números aí até interessante, nós vemos uma ruptura, uma mudança estrutural entre o que o Brasil produzia de cerrado na década de 90, né, até o início dos anos 2000, e o início de DOF, de serviço florestal, e as grandes operações, né, que naquela época não tinham tanto controle e fiscalização do governo. A lei existia, não tinha assim esse compliance com fiscalização. Houve uma queda vertiginosa entre 2008, 2014 e 2015, e hoje existe uma estabilidade nos últimos 10 anos de produção basicamente de madeira de origem legal. E a gente pode perceber que, né, o principal mercado ali que a gente estava mostrando no início é a Europa e Ásia, né? E a Europa, todo mundo sabe que eles realmente sempre estão achando alguma encrenca para barrar os produtos aí. E quando se fala de madeira tropical, já se lembra da Amazônia, como se falou, né? Não parece que vai destruir tudo. Mas acho que uma prova até que o mercado mais ou menos entende isso é que a Europa continua sendo o grande comprador, né, de madeira tropical. Essa questão de UDR, documentação, não assusta em nada vocês, né? A documentação exigida pela EUDR, que é extremamente rígida e restritiva, é a documentação que a gente trabalha no nosso dia a dia com o manejo sustentável brasileiro. A verdade é que ela não traz nenhuma novidade daquilo que já é feito, né? Então, às vezes até o empresário, o exportador, acaba pensando assim, puxa, vai ajudar a separar o joio do trigo, né? Porque só vai permitir que trabalhe aqueles que realmente trabalham tudo certo, né? Você falou sobre a queda vertiginosa da madeira ilegal no Brasil. Isso é uma alegria muito grande para todos nós, para os amantes da floresta e para qualquer pessoa que pare para pensar, né, como é que deve ser trabalhada e tratada a natureza. E o que acontece é que a madeira ilegal hoje ela está obrigatoriamente sendo vendida dentro do país, porque você não vai conseguir exportar ela. Né? Você não vai conseguir. E a EUDR, eu acho que colabora nesse sentido. Né? Eu acho que ela colabora nesse fato de existir um controle muito rígido da documentação de exportação para que realmente só possa exportar aquele que faz o manejo da maneira correta.
É claro que eventualmente vai continuar acontecendo um pouco de madeira ilegal, que são pessoas que não estão fazendo manejo sustentável. São pessoas que realmente têm uma área, ele quer ter outro uso para aquela área. Não depende da madeira. Não está nem aí, não depende daquela madeira, ele vai derrubar e vai vender a qualquer preço só para limpar a área. Isso aí, o Brasil é muito grande, ainda existe muita floresta. A fronteira agrícola brasileira provavelmente ainda não chegou no final dela. Ainda vão sair mais licenças, né? E nisso vai vir junto alguma coisinha ali de áreas que não tinham licença e foram derrubadas ali, algum volume. Mas graças a Deus é cada dia menos significativo, né? Hoje o grosso da madeira produzida no Brasil é uma madeira 100% legal e respeitada, né? Você acabou de falar isso. Por que a Europa continua comprando? Porque sabe, né? Quem compra isso aí sabe como é que é feito, sabe a correção desses empresários, o jeito que estão trabalhando e que tem confiança nisso aí, né? Todos os nossos clientes europeus nos visitam, né? Eles nos visitam, eles vêm aqui anualmente para ver como é que estão sendo as práticas, né? A FSC nos visita todo ano, né? Para você renovar o teu selo, você é visitado, você é vistoriado por eles, né? Então isso aí tem um controle muito grande. E a UDR, ela, além de, vamos dizer, separar o legal do ilegal dentro do país, ele permite, né, como no caso do Laminorte, com todos os controles de origem, afinal ela é de origem, vocês não poderiam ter uma origem mais, talvez quase fácil, assim, de identificar como algo, né, dentro de um contrato de 30, 40 anos, em terras públicas, tudo oficial, né, e geolocalizado. Ou seja, isso também os diferencia, né, todos que trabalham com madeira legal, com outros produtores de outros países, né, porque a gente está falando entrada na Europa. Quem não conseguir provar, possivelmente vai ficar fora desse mercado. E cria uma vantagem, né, uma competitividade maior para aqueles que estão trabalhando legalmente. Não, e a EUDR é uma realidade para nós, porque, primeiro, que a Europa sempre foi um dos principais mercados, né, para nós. E agora, com a tarifa americana, a gente sabe que os Estados Unidos é menos importante, né? Vocês viram, você que apresentou os números, deu 16% de venda para os Estados Unidos. Então não é uma opção você se virar mais para os Estados Unidos. Eu ainda acho que o cerrado tropical não foi tarifado, né? Foram tarifados os produtos mais acabados, como o piso, por exemplo. Eu ainda acho que essa tarifa vai ser retirada. Eu acho que os governos vão se entender. Mas pro exportador brasileiro, é Europa ou Europa. Não tem muito outro caminho. A gente vende muito na Ásia também, que é um mercado, assim, vamos dizer, menos exigente em termos de cadeia de custódia do que a Europa. Mas eu acho que é um mercado também menos fiel ao produto brasileiro, sabe? Na Europa é onde a gente... preço, né? Exato, é o mercado mais de preço. Na Europa é onde a gente... Tem, eu acho que aquela grife, né, do deck brasileiro. Tem um parceiro lá. Tem o parceiro, tem aquele cara que vai continuar contigo ainda nos próximos anos. Então, para nós, conseguir entregar a documentação do jeito que a EUDR quer, é sim ou sim. Não tem outro caminho. E até falando um pouco dessas espécies aí, né? Um dos desafios esse ano foi a questão dos CITES, né? IP e Cumaru entraram. Muito Como grande. é que está sendo, o mercado está aceitando o funcionamento disso? Como é que está sendo o dia a dia lá dos exportadores? Eu vou voltar um pouco antes, quando o cedro, né, Cedrela odorata, entrou para o CITES. Quando o cedro entrou para o CITES, a Laminorte, a gente produzia muito, exportava muito cedro. Né? O cedro, para quem não conhece tanto, é a madeira que se usa nas caixas de charuto. E quando você pega o charuto, aquele tubinho de alumínio, enfia o dedo e puxa ali dentro, tem uma lâmina de cedro ali. Então, que ele dá o aroma para o charuto. Então, sempre foi um dos produtos principais nossos no flaqueado. Quando a Cedrela odorata foi colocada no CITES, a gente ficou muito perdido, porque a gente não conseguia aprovar o CITES. Né? O próprio órgão aprovador do CITES no Brasil, que é o IBAMA, não sabia muito bem como trabalhar. Então, a gente ficou nesse caminho mais tortuoso, mais difícil para trabalhar com cedro. Quando agora veio o IP e o Cumaru, veio mais um monte de produtores junto com esse problema de que nós precisamos emitir CITES. Então, o IBAMA se organizou melhor para a emissão dos CITES. Né? Então, hoje, apesar de que o cedro continua sendo feito em Brasília e o IP e o Cumaru estão sendo feitos nos estados, ele trouxe muito mais agilidade. Então, hoje, uma documentação CITES está saindo aí na faixa de 45 dias, 60 dias. É muito, né? Mas está saindo. Só comparando outros países, como, por exemplo, o Peru, que também produz IP e Cumaru, lá sai em uma semana. Quer dizer, me parece que os órgãos lá são muito mais pró-empresário
do que aqui no Brasil, né? Uhum. Mas isso é só a título de comparação. O fato é que aqui no Brasil está saindo. Vale lembrar que o CITES não alterou somente a forma em que você exporta a madeira, ela também alterou a forma como você explora a madeira. Então, o CITES dificultou muito, né, ele aumentou, por exemplo, o diâmetro mínimo para corte do cumaru e do ipê. Dificultou muito a extração dessas madeiras. Então, diminuiu muito o volume que o Brasil vai produzir de ipê e cumaru. Eu, pessoalmente, acho que esse movimento de ter colocado essas duas espécies no apêndice 2 do CITES foi uma questão muito mais política do que de meio ambiente. Uhum. Eu acho que essas espécies não precisavam estar lá. Eu acho que o Brasil teria condições, no seu manejo comum, que a gente já trabalha, de continuar manejando essas espécies sem essa dificuldade a mais. Mas isso é uma opinião minha, né? Sou empresário, eu gostaria que não fosse assim, mas é o que é. Veio para ficar, provavelmente não vai voltar mais desse apêndice. Havia até o risco de que passasse para o apêndice 1. Que seria daí a morte da espécie, né? Como aconteceu com outras Mas espécies. não aconteceu, né, na reunião no Uzbequistão em 2025, mas ele criou esse custo de transação, né, tempo também, né, além de todas as outras exigências que já existem do manejo florestal. Não, e eu penso assim, esse produto, essas florestas nossas, né? Nossas que eu digo que no sentido que a maioria das florestas pertence ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, elas têm uma riqueza muito grande, né? Assim como alguns países têm petróleo, né? O Brasil também. Isso é uma riqueza que pertence à população, né? Então você praticamente jogar na proibição uma riqueza tão grande é uma agressão ao povo brasileiro. Tá? Você proibir a gente de explorar uma riqueza enorme dessas seria como proibir a Arábia Saudita de explorar petróleo. E ela veio É uma coisa errada isso aí, né? É uma coisa muito errada. E você citou, a reunião foi no Uzbequistão. Isso. Tinha muitos países que votaram, os países que votam lá, que não tem nem florestas, né? Que não estão, não tem o skin in the game, eles não têm a pele em jogo nessa história. Eles votaram. É muito fácil falar exatamente. Os outros. Talvez para proibir uma riqueza que seja explorada, uma riqueza de países da América do Sul. Então isso é uma questão política internacional muito interessante que eu acho que vale sempre a gente recordar. Né? E é a questão também, né? Existem outras espécies brasileiras, o pau-brasil, o mogno, que já estão historicamente em apêndice 2, mas você observa, citou, né, as diversas dezenas, centenas de espécies, né, potenciais comerciais que existem na floresta tropical brasileira contra poucas espécies em áreas mais temperadas, né? E você tem também uma diversidade em termos de distribuição das espécies. Existem locais em que o ipê está meio que concentrado em reboleiras. Então, quer dizer, um empresário que tenha áreas com uma maior, né, existência natural de ipês e ele se veja, né, preso a essa situação, né, de maior restrição, um rigor muito maior, né, não podendo, não é que não pode explorar, mas ficou muito mais difícil. A gente vê que o governo realmente devia ajudar mais nessa questão aí, né, dessa divulgação dessa riqueza toda que você falou, né? É impressionante o quanto a gente poderia avançar nisso, inclusive com a ajuda do governo, sim, né? Não, eu não estou falando de destruir a floresta, sabe? Pelo contrário, é um manejo sustentável. Você citou a questão da luz, de como é que uma floresta funciona, né? A floresta que já está madura, né? Sim. Ela já não está mais absorvendo tanto carbono, né? Você precisa manejar ela. Não, em termos de adição de volume anual, ela está estagnada, conforme até reduzindo o volume total. Em alguns casos. Em alguns casos. E com isso você traz uma oportunidade de renovação e de crescimento, né, de espécies, priorizando espécies que serão madeireiras no futuro, né? E aí, a gente estava comentando até que o governo podia entrar nisso, né? Como acontece em outros países, a gente estava comentando. Eu mesmo fui lá na Índia e vi que o próprio governo derruba algumas áreas de teca, que só eles têm floresta, e eles fazem leilões vendendo aquelas toras para serrarias locais. Então eles fomentam todo um grupo de pessoas a trabalhar, cuidam da floresta e ainda ganham com isso, né? Outros países também fazem isso, muitos né? Muitos países. Eu tive a oportunidade no ano que eu morei na Alemanha, trabalhando numa fábrica de faqueado lá, a Fritz Kohl. O pessoal da compra de toras me convidou para ir fazer uma compra junto com eles. Era inverno, tá tudo nevado, e foi muito bacana porque era uma área federal
o governo derrubou as árvores e arrastou elas para a beira da rua. Daí você ia lá e comprava um bloco de romaneio e era um leilão aberto. Um leilão fechado, desculpa. Você ia lá, a gente inspecionava a tora número 1, isso aqui da qualidade de faca. Vamos oferecer, vamos dizer assim, dinheiro de hoje, 1.000 euros o metro cúbico nessa aqui. A tora número 2, não, essa aqui não dá qualidade, vamos oferecer só 300, serviria para serraria. E assim vai indo. A gente preencheu todo o romaneio com a oferta que os compradores davam, você bota no envelope e entrega. Aí num dia determinado, o governo, a prefeitura da cidade que estava comandando esse leilão, abria os envelopes. Cada um que dava a maior oferta recebia as suas toras, eles juntavam elas e carregavam para a fábrica. Então não tinha madeira ilegal, não tinha essa conversa nenhuma. Era árvore derrubada pelo próprio governo alemão fazendo o manejo das suas áreas, né? Fazendo o seu bosque produzir madeira e gerar divisa para o país. Né? Que é o de certa forma, por que o governo brasileiro, além da proteção da floresta, o governo brasileiro, a gente acabou não citando, mas ganha o leilão da concessão quem oferece mais por metro cúbico de madeira pro país. Né? Então, o empresário está pagando por essa madeira para o país. Né? Está gerando divisas. Então, isso é uma coisa maravilhosa. E como você falou, o governo já está do nosso lado, mas podia estar ainda mais. Né? Talvez o governo mesmo fazer uma exploração de acordo com... Poderia ser uma coisa a se pensar, né? No Brasil não existe isso ainda. Na Finlândia é muito comum, o governo é mais um player no mercado, né, como supridor de matéria-prima madeira para o mercado. E, como você falou, a madeira já está cortada. Então, todo esse problema da ilegalidade já ficou para trás. Não paira dúvida sobre a legalidade da madeira. Exatamente. Já é daquele ponto para frente. Então, e outra coisa, né? A gente fala dessa parceria e de pagar pela madeira, mas o empresário acaba pagando até mais, porque ele tem ali alguns benefícios, né, ou exigências, como geração de emprego local e alguns investimentos, né, na própria Floresta Nacional, e ele acaba, né, infraestruturas. Né? Os editais da concessão são maravilhosos, são bem completos, eles falam sobre a quantidade de emprego que você tem que dar para as comunidades locais, a manutenção da estrada que chega até a área de extração, né, que é a responsabilidade do concessionário. Então tem uma parte social muito forte. Né? Além da parte ambiental, tem uma parte social muito forte. Esse é um bom exemplo hein, de coisas que estão dando certo aqui. Né? Apesar de tanta dificuldade que a gente tem no Brasil, de ter essa fama de destruir tudo, essa parte da concessão realmente é impressionante. É um sucesso, sem dúvida nenhuma. E já pensando no futuro... E você aí, vê que, né? só desculpa te cortar, a nossa dificuldade como empresário hoje não está no recebimento da madeira, porque a parte da concessão está funcionando muito bem. A dificuldade está muito mais nos portos de saída e na maneira com que é fiscalizado depois da produção. Esse é um gargalo enorme. É um que gargalo a gente enorme. tem, né? A falta de infraestrutura em tudo. A emissão das licenças, né, a gente chama de LPCO, que são demoradas, mesmo sem madeira sem CIT, muito demorada. A nossa emissão de fitossanitário, aqui também muita dificuldade no Brasil, nos portos do sul, aqui muito atraso. A própria dificuldade logística, né, para você entrar nos portos. Então a questão do recebimento das toras está muito mais desenvolvida do que a parte da saída da madeira. Esse é um gargalo que afeta todo mundo, né? Não é só madeira tropical, mas aqui no sul, compensado, cerrado, qualquer coisa. A gente está muito atrasado nessa questão logística aí. E já caminhando aqui para a nossa conversa, que já temos um bom tempo aqui, a gente nem percebeu, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí sobre o que esperar desse mercado de madeira tropical. Porque a gente precisa contar nossa história, falar tudo isso que tem acontecido aqui, até que ponto a gente pode aumentar essa demanda. Começando por você, Marcelo, que vocês lá na STCP têm essa visão global, aí, participam, né, de vários fóruns internacionais sobre madeira tropical. Como que o pessoal enxerga o Brasil? Que potencial que a gente tem nisso? Bem, o potencial brasileiro ele é grande quando se fala em madeira tropical, tanto ainda da exploração de áreas passíveis de exploração. Nós temos novas áreas a ser concessionadas ou dentro de um manejo florestal sustentável em áreas privadas também, mas tem muitas exigências, né? Exigências inclusive documentais para poder fazer um plano de manejo em áreas privadas. O potencial existe, é crescente, mas nós temos também que olhar para algo que está chamando atenção diante de compromissos do governo brasileiro, por exemplo, com a restauração de áreas degradadas.
o Brasil tem um compromisso de até 2030 restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Os números são muito maiores em termos de áreas degradadas no Brasil, mas esse é o compromisso. Uma das possibilidades, até para se pensar no futuro em termos de expandir também a oferta, né, de matéria-prima de madeiras tropicais, seria através do que se chama, e vem já sendo trabalhado por algumas empresas, que é a silvicultura de espécies nativas. E ela poderia ser dentro de próprias áreas, na Amazônia, que já tem o manejo nos 80% da floresta, em 20% que eventualmente tenha sido aberto. Claro que tem que se fazer, é uma conta econômica, se para de pé e qual é o retorno que se pode ter dessas áreas versus outros usos do solo. Mas uma oportunidade nessa restauração é restaurar com espécies tropicais comerciais de alto valor agregado e de rápido crescimento, né? Então, até para termos um ciclo mais curto do que os 30, 40 anos pela frente, dá para se concentrar em espécies comerciais de mais rápido crescimento, em que ali por 25 ou 30 anos consiga estabelecer, né, uma silvicultura. Isso aconteceu com pinos e eucaliptos, né? Do nada, não se tinha nada, conseguiu-se, através inclusive de melhoramento genético e tudo mais, reduzir essa rotação. É algo de futuro, mas é algo a se pensar. Existem empresas que estão trabalhando com isso, até porque é um projeto integrado de potencial de madeiras tropicais futuras plantadas com carbono, né? O carbono ajudando a pagar essa conta. Isso é um caminho para ampliar a oferta de madeira tropical. Porque nós temos muito ainda, tem um caminho enorme para se avançar na floresta nativa. Mas hoje é apenas, hoje praticamente toda a madeira vem daí. Então a gente tem observado com relação a esses compromissos brasileiros e através do Plano AVEG também, o Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, essa oportunidade de um desenvolvimento paralelo da madeira tropical. Mas ainda existe um campo vasto pela frente com as florestas tropicais. E vocês lá, mano, como empresário, trabalhando há tanto tempo aí, você enxerga muito potencial? Quais são os planos aí de vocês, depois de tanta bagunça, fácil o DR? Eu concordo 100% com o que você está dizendo. Eu acho que a madeira, ela passou, de certa forma, de um patinho feio pro um dos produtos, dos elementos da construção mais procurados agora. Parece que todo mundo observou que a melhor maneira de você manter uma floresta em pé é você fazendo o manejo dessa floresta. Uhum. É a melhor maneira de você fazer um estoque de carbono na tua construção é você utilizando a madeira. Então, o Brasil ainda, apesar de ser tradicionalmente um país de produção de madeira, né? Acho que é o único país do mundo que tem nome de madeira, ele ainda tem muito a se desenvolver. Então, tem a questão da plantação, da silvicultura aqui no sul do Brasil, né? De tanto pinos, eucaliptos que a gente produz. Tem essa questão da floresta amazônica, com o seu potencial gigantesco de manejo sustentável. A questão que você citou, que é muito interessante, talvez daqui a 20, 30 anos a gente esteja voltando a exportar madeiras que saíram do rol de exportações. Para o Brasil, a madeira que não se explora mais. Por quê? Porque ninguém plantou. Talvez agora com essa regeneração de florestas e tantas áreas que o Brasil, eu não tenho o número de cabeça, mas com certeza é muito mais do que 12 milhões de hectares que tem que ser regenerados. Né? Jacarandá, o mogno, tantas árvores que não houve um desenvolvimento genético para que elas fossem também espécies de silvicultura. A gente acabou dedicando a silvicultura somente a espécies exóticas. As brasileiras mesmo, não existe um projeto de desenvolvimento, vamos fazer um jatobá que vai crescer mais rápido, vamos desenvolver isso aí, vamos voltar a produzir para o Brasil com um pouco mais de velocidade. Isso aí não existe. Então o Brasil não tá começando a engatinhar nesse caminho e vai vir muita coisa pela frente. Talvez daqui a 20 anos você esteja fazendo um podcast para falar sobre exportação de jacarandá de novo. A gente não sabe, né? Plantado, talvez aconteça, né? Hoje nós já estamos falando sobre a araucária. Antes de começar o podcast, a gente estava falando da volta da araucária já, né? Exato. Com tantas pessoas plantando. Já com algumas plantações com FSC. Então, o que vai acontecer? A gente não tem muito como prever, mas vai acontecer muita exportação, muita geração de divisa do Brasil. Nós, como empresa,
a gente está evoluindo cada vez mais em produtos mais acabados, né? A gente tem observado a dificuldade dos nossos clientes em conseguir mão de obra. Então, o fabricante de porta, que ontem comprava só a lâmina faqueada, hoje já quer comprar a lâmina juntada. Daqui a pouco eles vão querer já prensada num compensado de 3 milímetros. O fabricante o pessoal de piso, que antes comprava talvez só a madeira e produzia seu piso, hoje já quer ele acabado. O pessoal que compra forro já quer ele invernizado. Querem tirar a mão de obra das suas fábricas, das suas empresas e jogar para nós, pela dificuldade de conseguir mão de obra. Então esse é um caminho que a nossa empresa está seguindo e estamos trilhando aí da melhor maneira possível. E vamos ver, né? Vamos ver para que lado que a gente vai nos próximos, espero que os próximos 40, 50 anos de Laminorte. Legal, mas eu acho que dá para responder aquela pergunta que você falou no início, não sei quem te perguntou, até quando vai a exploração florestal? Vai para sempre, nunca vai acabar. Para sempre. Né? Se fizer do jeito certo, não acaba. E é importante a gente também pensar no imediatismo brasileiro, que em caso de madeira tropical tem que começar a mudar. Quando você vai para uma Finlândia, a rotação do pinos silvestres que lá existe é de 120 anos, né? O eucaliptus dele é a bétula com 80 anos. Então, é normal pensar no longo prazo. Nós aí com 30 anos já voltando no primeiro lote, né, de exploração, é muito pouco perto de uma área como eles têm. Então, acho que existe um potencial e também esse dinamismo voltado aí ao tempo da floresta, né? Não, e a madeira é um elemento de carpintaria, de construção que sempre existiu, né? São José, pai de Jesus, era carpinteiro e não vai parar de existir. Houve talvez um período aí de uma propaganda muito negativa em cima da madeira, que as pessoas entendiam que o madeireiro estava destruindo, mas eu acho que à medida que a gente vai falando mais, fazendo publicidade, pessoas como você que fazem um trabalho brilhante na divulgação do que é o manejo sustentável, do que é essa indústria, voltam a entender, né, que realmente esse é um elemento que sempre esteve presente na vida do ser humano e vai continuar. Não vai ser substituído. Nós não vamos estar usando mesas de vidro geladas e casas sem madeira, porque não é o jeito que a gente gosta de viver. Não é natural, né? Não é natural. E aquela questão, quando se fala em madeira, é um produto natural renovável. Desde que você não tire da floresta mais do que ela tem a capacidade de retornar, você tem para sempre. Diferente, né, de vidro que vem de mica, rocha, né, mármore, petróleo, plástico. Então, quer dizer, você é um produto natural que tem um apelo ESG que nenhum outro tem. Se o pessoal quiser preservar a floresta, tem que comprar madeira tropical. Esse é o recado aí. E talvez falarmos mais para fora do setor, né? Acho que no começo da conversa aqui, esse desconhecimento, má informação de que um madeireiro no manejo florestal ele destrói a floresta. Isso nós sabemos que não, né? Talvez... Precisa contar essa história para todo mundo. Exatamente. Precisa divulgar. Exato. Bom, senhores, agradecer aqui, né, a presença de vocês, o papo, a gente podia esticar ele por muito tempo, mas a gente tem o tempo ali. Então eu queria deixar um recado aí, Marcelo, se o pessoal quiser achar vocês, como é que faz aí? Perfeito. Bem, na SCP a gente acompanha esse mercado de madeira de modo geral e tropical. Nós somos, né, a empresa que fornece os dados quinzenais de preços e informações de mercado de madeira tropical para o boletim para o MIS da ITTO, né? Então isso já há mais de 20 anos, e nós temos um banco de dados de madeiras tropicais, principalmente para preços, mas custos também, que já vai mais de 30 anos, né? Então nós estamos acompanhando esse mercado e caso alguém tenha interesse de conversar ou ter contato, eu acho que o site da SCP, através dos canais, né, facilmente somos acionados, é o www.scp.com.br, e algum contato específico comigo pode mandar um e-mail, mvstec, não é muito fácil, mas acho que pelo nome que aparece aí vai ficar mais fácil, @scp.com.br. Legal, obrigado, Marcelo. E, mano, se o pessoal quiser comprar madeira sustentável, uma das 120 espécies que vocês têm todos lá. Todos bem-vindos sempre, claro. Fique à vontade em nos contactar, né? A gente tem o canal através do nosso Instagram, que é Laminorte, né? Que escreve com temudo, LAMINORT. Nosso site, que é laminorte.com.
E se alguém quiser mandar um e-mail direto para mim também, canal aberto, meu e-mail é meu nome, é romualdo@laminorte.com. Estou sempre disponível e, graças a Deus, apesar de já ter alguns aninhos de casa, continuo sendo um apaixonado pela madeira, adoro trabalhar com isso. Adoro quando pessoas que nem o Gustavo mandam foto do móvel para saber de que madeira que ele é feito, para a gente poder indicar e ter um móvel lindo de Nogueira na tua casa. Estamos sempre lá disponíveis para receber todos, arquitetos, marceneiros, fabricantes, toda a turma que gosta de madeira, que esteja atrás de piso, de forro, do que quiser, pode nos contactar, que será um prazer atender todo mundo. Como você disse, com madeira 100% legal. É isso aí. Tá bom. Legal. Obrigado, senhores. Obrigado vocês que ficaram com a gente até aqui. Acompanhe a gente nos nossos canais e fiquem sempre por dentro aí do que está acontecendo no nosso mercado. Muito obrigado e até a próxima.